Emmanuel de Francisco Cândido Xavier. Foi aberto ao esmo e a mensagem que caiu foi a de número 83. Examinai. João 2,10, ele nos diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. É razoável que ninguém impeça ao próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta. A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste faliciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Mensagem belíssima para iniciarmos as tarefas desta noite, lembrando que o coração é porta infinita para o amor, como também para a dor, para as mágoas, que saibamos filtrar aquilo que vem do Jesus através das pessoas que nos cercam no cotidiano, no ambiente de trabalho, em nosso dia a dia, para que não nos deixemos levar, muitas vezes, por palavras que fatalmente nos tirarão dos caminhos que nos levam à redenção, ou seja, nos caminhos que nos levam a Jesus. Estejamos sempre atentos aos ensinamentos que colhemos e aprendemos todos os dias. Que a paz do nosso querido Mestre e da espiritualidade amiga que aqui se faz presente envolva a todos nós. Que assim seja. Quem vai fazer a prece? Fátima? É Fátima. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, nos colocarmos para Ele como trabalhadores da última hora, sabendo que o caminho é árduo, mas amparado por Ele pela boa espiritualidade, tudo é possível, uma vez que nenhuma carga é dada, além do que nós possamos aguentar. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para ouvir a palavra do Cristo, que o irmão possa ser amparado
pelos espíritos protetores dessa casa, e que Ele possa aqui auxiliar, além dos irmãos encarnados, também os desencarnados que se encontram, assim como nós, necessitados dessas palavras, e que possamos sair daqui e passar a praticá-las, saindo dessa zona de conforto que nos encontramos, em que só teorizamos e praticamos tão pouco. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Bom, hoje vamos falar discorrer um pouco sobre o ser pensante. A prudência nos aconselha a vigilância. Isso é uma parte do trecho que foi lido. Muito prudente, né? Isso. E o que a gente vai trabalhar hoje tem muito a ver com essa vigilância. Essa vigilância que devemos praticar a todo instante. Pesquisa recente de psicólogos americanos a pesquisa apontou que nós, por dia, pensamos 95 mil pensamentos. Eu não sei como é que eles fizeram para calcular isso, mas chegaram a essa conclusão. Dos 95 mil pensamentos que nós praticamos por dia, 90 mil são lixo. Não serve para nada. São medos, angústias, ansiedade, raiva, rancor, ódio, insegurança. São lixo. Apenas 5 mil são úteis para o nosso dia a dia. Agora imagine se a gente fizesse a equação inversa. Como teríamos a nossa vida? Qual seria a qualidade que estaríamos aproveitando diariamente? Para que a gente comece falando um pouco do que é pensamento, do que é ser pensante, não podemos olvidar o nosso querido Vitor Hugo, quando ele fala o seguinte, que a mente é uma antena poderosa. Ora, essa é uma antena, ela tanto emana como capta vibrações. Ouvimos ao longo de nossas vidas falar de telepatia. Quem nunca pensou numa pessoa, ou essa pessoa liga, ou você encontra com essa pessoa? Já aconteceu isso? Já. Acredito que com muitos de vocês. É porque ficamos na mesma frequência. E por algum motivo houve uma comunicação que ainda não deciframos. E essa comunicação acontece todos os dias, a todo instante. Por isso que aí vamos reforçar que a prudência, ela aponta, ela indica, ela aconselha a vigilância. Precisamos vigiar nossos pensamentos. É uma antena poderosa que capta e transmite impulsos vibratórios de tom específico, que se implantam no comportamento emocional, produzindo equilíbrio ou distonia, mediante a forma como eu penso, claro, conforme a intensidade e como a qualidade da mensagem que se fazem portadores. A gente ouve muito, estamos numa época onde a ansiedade é o mal. Nós vemos hoje que quem não é ansioso, quem não passa por um momento de ansiedade, a ansiedade não é um problema atual. Ela está retratada na antiga Grécia. Mas hoje se torna mais evidente, até pelos meios de comunicação que nós temos. A velocidade com que essas informações chegam até a gente, ou com que entram nas nossas casas. Imagina o seguinte, a nossa mente, ela não lê palavras, ela lê imagens. Quando nós somos criancinhas, bebezinhos e começamos a falar, aprender as primeiras palavras, essas palavras só acontecem porque antes houve uma imagem daquilo. Por exemplo, a criança que está com sede e ela quer água, mas ela não sabe o que é água, ela não sabe expressar a palavra água. E de repente a mãe chega e imagina ou supõe, ela está com sede, então tome água. E ela vai ver aquele líquido branco, aquele líquido incolor, e vai tomar e vai saciar aquela sensação. Ela vai associar a palavra água àquele líquido. Então criou uma imagem. E ela começa a fazer uso dessa palavra e atrela aquela imagem.
E de acordo com as experiências que ela vai tendo, a palavra, o significado de água vai se transformando. Água para beber, água para tomar banho, água do mar, água da piscina, água da chuva. Ela vai criando novas mutações para a palavra água. Para ilustrar isso, se eu pedir a vocês agora, não pensem em Chico Xavier. Vocês vão dizer, poxa, mas já pensei. Porque a mente não lê o não, ela lê a imagem. A imagem que vai preponderar será a imagem de Chico Xavier. Eu estou fazendo esse parênteses para vocês terem ideia de como funciona a nossa mente. A gente não tem esse comando de que vou pensar ou não vou pensar, mas podemos sim controlar a partir do momento que tomamos consciência daquilo que está vindo até nós. Por isso que existe aí e que é muito aconselhado a vigilância dos nossos pensamentos. E se eu fizer, e se eu estou com um pensamento negativo, o que vai acontecer? Uma série de coisas que vamos ver aqui, daqui a pouco. Mas é de grande importância que trabalhemos um pensamento positivo para pelo menos anular aquele negativo. O pensamento é uma energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos se revistam. Se a gente pensa, imagina uma coisa, tem pessoas que não sabem almoçar sem assistir um programa policial que passa na hora do almoço. Programa este que se você ligar a televisão e sair de perto, você sai com a roupa manchada de sangue. Que é o que só se apresenta ali. Morte, assassinato, corrupção, perseguição, uma série de imagens destrutivas. Agora imagine, a pessoa está almoçando assistindo aquilo. Eu pergunto, aquele alimento faz bem? Será que faz bem? Será que aquele alimento está se transformando numa energia boa? Ou está sendo contaminado por aquela ideia que você está abraçando ali? O pensamento exerce ação sobre a saúde? Claro, mais do que a gente imagina. Alguns de vocês já devem ter visto essas fotos, correto? Masaru Emoto é um fotógrafo, um doutor em fotografia, e ele colheu água de um lago no Japão. Dessa amostra, ele separou em vasos e começou a emanar vibrações para cada vaso daquele. Vibrações positivas e vibrações negativas. Nas vibrações positivas, se você perceber, isso aqui é a água antes da oração. Ela depois da oração ficou com esse formato, cristalino. Emanou a vibração de amor e de agradecimento. As outras, tanto aqui que veio, digamos, virgem, como as outras que eram utilizados meios pesados, como música heavy metal, como Você Me Deixa Doente, entre outras, a água fica disforme. Ele levou isso, a comunidade científica não aceitou muito bem. Não aceitou muito bem. E ele tornou a fazer essa experiência com o arroz. O arroz era cozido, colocado em 3 recipientes. Cada recipiente ele emanava uma vibração. O primeiro, ele emanava a vibração de amor. Num segundo, de ódio. E num terceiro, seria a referência, não emanava nenhuma vibração. 30 dias assim. Aquele que ele emanou amor estava num processo natural, transformando-se em saquê. Naquele que ele emanou o pensamento negativo, estava preto, muito podre, exalando um cheiro horrível, pútrido. E aquele outro que ele nada fez, estava num processo realmente de apodrecimento, mas um processo natural. Então ele chegou à conclusão de que a emanação das vibrações modificava a genética daquilo que estava sendo o alvo. A comunidade científica passou a prestar atenção com maior carinho a partir de então.
Agora você imagine, se nós pensamos, lembra dos 95 mil pensamentos que temos dia? Se 90 mil são negativos, a gente tem que ter atenção nisso aqui, ó. Mais de 70% do nosso corpo é composto de líquido. Se o pensamento modifica a molécula da água, imagina como fica o líquido no nosso corpo. Se a gente continua pensando e vibrando e atraindo coisas negativas. Quando nós pensamos de modo destrutivo, ou nós ficamos presos a um passado que não existe mais, e alimentamos com isso rancor, mágoas, culpas, ou ficamos querendo nos ligar a um futuro que não existe ainda, que aí vem a ansiedade. Indo para os polos, esquecemos de viver o presente, onde construiremos a nossa saúde. A nossa saúde não está no passado. A causa da possível doença, sim. A nossa cura não está no futuro, mas a partir do trabalho feito aqui e agora. Muitas vezes a gente fica adiando viver o presente por um pensamento, por algo hipotético que nos deixa desestruturado e desequilibrado. Eu fiz questão de trazer essa imagem. Não sei se dá para perceber, mas é um suposto trabalhador que está pensando com medo, está temendo ser despedido. Imaginem nessa cena que chega uma sexta-feira à noite e o seu chefe chega para você e diz: olha, segunda-feira de manhã, logo cedo, eu tenho uma reunião, eu quero uma reunião só eu e você, para tratar do seu futuro nessa empresa. O cara passa o final de semana pensando que vai ser demitido, se ele vibrar de forma destrutiva. Ele vai ficar pensando e não vai viver o final de semana com a família, não vai viver o final de semana e vai adoecer. Vai chegar na segunda-feira que ele vai estar, ou vai estar com a imunidade lá embaixo, vai estar gripado, ou vai chegar cheio de gastrite, para que essa reunião aconteça e no final da reunião ele recebe uma promoção. Olha, quanto tempo perdido, quanta energia jogada fora, quanto sofrimento quando poderíamos estar o quê? Vigiando os pensamentos. A prudência aconselha a vigilância. A ansiedade, ela estimula a secreção de adrenalina. Imagina o seguinte, o que é ansiedade? A ansiedade é a expectativa de algo que não aconteceu, que muitas vezes vem de uma forma muito negativa. Aquela ansiedade, por exemplo, eu tenho um encontro hoje à noite, eu vinha fazer uma palestra aqui no Caritas. Fiquei com ansiedade, mas a ansiedade normal, natural, aquela coisa boa, sabia que vinha para algo muito bom, uma expectativa muito boa. Mas quando a ansiedade começa a me dar sudorese, dor de cabeça, dor muscular, dor de estômago, aí já é algo patológico, eu tenho que começar a cuidar disso. Quando eu estou em ansiedade, a minha mente, ela lê da seguinte forma: é perigo. Se a ansiedade me deixa nesse estado patológico, ela vai ver como um estresse e vai ver como um perigo. Quando estamos em perigo, a primeira coisa que acontece conosco é uma descarga de adrenalina. O sistema nervoso vai entender que eu vou ter que enfrentar algo, eu preciso de adrenalina no corpo. Começa a liberar a adrenalina. Liberando a adrenalina, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai haver um vasoconstrição, ou seja, ele vai se apertar. Vai aumentar minha pressão sanguínea. Como minha pressão sanguínea aumentou, meu coração precisa bombear mais rápido aquilo. Então, há uma aceleração cardíaca. Mas para acompanhar o batimento cardíaco, eu preciso respirar, puxar ar. E não dou conta muitas vezes, porque estou tão envolvido no estresse, que eu não dou conta de respirar direito. Então eu respiro de forma ofegante. Com isso resulta pouca oxigenação no sangue. Obviamente, pouco oxigênio no cérebro. Eu vou agir por impulso. Não vou pensar naquilo. Muitas vezes eu vou agir por impulso. Isso quer seja numa discussão, numa briga, no trabalho, no trânsito, vou agir por impulso. Se eu aprender a respirar e a me desvincular daquele pensamento, vigiando os pensamentos, eu vou voltar à minha homeostase, ao meu equilíbrio. E vou me manter calmo. Vou refletir sobre aquilo que eu vou agir. Eu vou pensar antes de agir. E não agir para depois estar pensando. Então, a adrenalina nos faz isso.
Existem pessoas, inclusive, que no auge do estresse, pum, desmaiam. Por quê? Pouco sangue irrigando o cérebro, então vai menos oxigênio, menos açúcar. O sistema nervoso diz, opa, açúcar tem na perna. Oxigênio também, então derruba o garotinho aí para poder isso vir para a gente. É um processo neurológico. Pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios. Vocês conhecem alguma pessoa pessimista? Já se depararam com algumas pessoas pessimistas? Sabe aquela pessoa que acorda pela manhã, vê o céu azul, o sol brilhando e diz, e hoje vai fazer o maior calor, meu Deus do céu, não aguento esse calor aqui. Aí no dia seguinte chove, lá abre a janela, ai meu santo pai, já está chovendo, vou me molhar, que droga. Ou seja, não tem tempo bom. Ela é tão pessimista que não tem tempo bom. E o pessimismo cria imagens, aquelas imagens que eu falei no começo, imagens negativas, que eu vou estar alimentando no meu corpo, vou estar alimentando na minha mente, no meu sistema nervoso. E isso vai estourar em algum ponto. Muitas vezes no aparelho digestivo. O pessimismo é uma oração negativa. Quando a gente fala de oração, a gente só lembra da oração que nós fazemos, a oração positiva, mas é um tipo de oração. Aquela pessoa que vive dentro desses 95 mil pensamentos, sendo pessimista, ela está orando, mas de forma destrutiva, está destruindo a si mesma. E a quem está do lado, né? Porque há paciência para aguentar alguém pessimista, né? Do seu lado. Na Universidade de Oxford foi feito um experimento, muito interessante por sinal. 22 voluntários foram colocados, cada um em uma máquina que era monitorado, e eles eram submetidos a um estímulo de dor. Eles eram queimados em um determinado ponto. Eram queimados, sentiam a dor, registravam a dor e colocavam de forma intravenosa um analgésico. E a dor ia passando e eles relatavam que a dor tinha passado, não sentiam mais dor. Em algum momento do experimento, alguém chegava e dizia, a partir de agora, nós vamos cortar o analgésico. E saía. Não dava 5 minutos. Começava a levantar o braço. Está doendo, não estou suportando a dor. Não aguento mais essa dor. E isso com um simples detalhe. Apenas foi dito que o analgésico seria cortado, mas ele não foi cortado. O pensamento negativo, a conclusão que eles chegaram, que o pensamento negativo, o pessimismo, ou ele, nesta ocasião, inibiu a ação analgésica, ou a força do pensamento foi superior à analgesia. Isso foi um experimento que foi repetido algumas vezes com o mesmo resultado. Já na Califórnia, reuniram portadores de câncer e AIDS, e muitos deles já no estado terminal, e eles foram submetidos a assistir filmes engraçados, como Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, comédia. E no final da sessão, era colhida saliva para avaliar a taxa de imunoglobulina, que é responsável pela proteção do nosso corpo em algumas doenças. E eles estavam com taxas altíssimas de imunoglobulina, coisa que antes não tinham, devido à doença. Em seguida, pegaram jovens sadios e submetidos esses jovens a filmes de guerra, de sexo explícito, de dramas, aqueles dramas muito pesados, de suspense muito pesados, de muita violência. E depois eram medidas também a imunoglobulina, e muitos deles estavam com a taxa zerada. Alguns até saíram gripados da sessão. O que eles estavam praticando ali? Era um pensamento. Na hora que eu estou vendo imagem, eu estou formalizando um pensamento na minha mente. Os pensamentos emitidos sintonizam ou atraem outros semelhantes. Adicionado a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que eles são afins. A gente vai explicar isso mais na frente de uma forma bem esquemática. Mas olha, na hora que eu penso, eu emano essa vibração ela vai seguir no cosmos. Existe uma tela ou uma teia
em cada frequência, como se fosse patamares. Dependendo da vibração que eu emano, eles vão se comunicar com outras vibrações que vão estar na mesma frequência. E vai sendo adicionada a este pensamento. Todo pensamento que é dirigido, ele volta, feito um bumerangue, ele vai e vem. Então, se eu penso mal de alguém e emano esse pensamento para aquela pessoa, aquele pensamento ele vai se acumulando com outros pensamentos que estão na mesma vibração. Entendam vibrações e entendam também os obsessores. Mas aquilo volta para mim. E principalmente se a pessoa que é o meu alvo tiver uma vibração diferente da minha. Nada acontecerá a ele. Mas com certeza a mim sim. Voltará. Então, mais um cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. Para ilustrar isso, eu era um garoto, faz muito tempo, não para lhe contradizer, porque eu ganhei hoje 35 anos, estou muito feliz. Quem me conhece sabe que eu não tenho 35, né? Bom, eu tinha 11 anos de idade, estava cansado de escutar da minha mãe, olhe, cuidado, isso naquela época. Cuidado quando for andar, olhe para os 4 cantos, cuidado para não ser assaltado, não saia de relógio, não mostre sua carteira, ande pelos lugares mais claros. E aquilo foi introjetando. Claro, ela está me dizendo e eu estou desenhando aquilo na minha tela mental. Meu inconsciente capta aquilo. Eu lembro que uma semana antes, com os amigos meus falando de assalto, eu disse, eu nunca fui assaltado. Nem sei como é a experiência. Talvez fosse interessante até eu enfrentar uma vez isso. Mas depois que eu disse, me arrependi. Estava eu indo a uma festa de aniversário na casa de uma tia que morava próximo. Eu tinha 2 opções de caminho. Um caminho mais claro e movimentado e um caminho mais escuro. Pelo mais claro, porque eu posso ser assaltado pelo caminho mais escuro. Então já iniciei, já deu start naqueles pensamentos. Não deu 5 minutos que eu saí de casa, 2 caras me abordaram, totalmente me assaltaram. Foi o meu primeiro assalto, tinha 11 anos de idade. O que me levou àquele assalto? Essas vibrações. Claro, existe uma história pretérita que justifique também o assalto. Mas eu trouxe isso à tona a partir do momento que eu começo a pensar, eu começo a me vincular àquele pensamento deletério. Depois desse assalto, esse foi o primeiro, eu sofri só mais 9. Quando eu tomei consciência que eu não podia mais estar preso a esses pensamentos. Então eu comecei a cortar esses pensamentos. Comecei a não mais pensar neles. E quando vinha um pensamento que, às vezes a gente não controla, os pensamentos intrusos, eu substituía por um pensamento positivo. E graças a Deus, não mais aconteceu. Não mais aconteceu. Já faz mais de 10 anos que eu não sou forçado. Graças a Deus. O que eu tinha acabado de falar, fiz até uma analogia. O que Emmanuel nos diz é que assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Aquela questão que eu falei agora há pouco da teia, da tela, como acontece? E vivemos presos. Se a gente não mudar de patamar, a gente vai viver preso àquela tela. E muitas vezes nós atraímos nossos irmãos cobradores ou irmãos que vê alguma afinidade conosco e quer se aproximar. Aí procuramos uma casa espírita para fazer um trabalho de desobsessão. E a casa nos aponta que precisamos fazer o evangelho, assistir às palestras de desobsessão, tomar o passe, fazer leituras edificantes, praticar caridade. Só que eu vou seguir isso só de proforma, mas não muda a forma de eu pensar. O que é que eu estou fazendo? Nada. Não estou fazendo nada. Eu estou lavando o meu carro, dando um polimento para sair na lama. É isso que eu estou fazendo. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Nos diz André Luiz, nos domínios da mediunidade. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Que é exatamente aqui, esse exemplo da telazinha que eu acabei de citar para vocês. Quando pensamos, criamos ondas mentais que são irradiadas e se associam com toda a realidade em que está conectada. Também acabei de falar para vocês isso. Se continuarmos num determinado pensamento, este e as suas associações vão permanecer conectados em mim. Se eu quero sair de um problema, de uma situação, eu preciso perguntar a mim,
como é que eu estou pensando. E por que estou pensando dessa forma? Quando eu adoeço ou estou enfrentando alguma patologia, a primeira coisa que eu tenho que perguntar não é, oh Deus, por que é comigo? Não. Eu tenho que perguntar, o que é que esta doença quer me mostrar? O que é que esse problema quer me dizer? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Não é ninguém que bota nada no nosso caminho, não. Se nós estamos numa escala evolutiva, e temos consciência hoje que não somos perfeitos, estamos distantes disso, imagina o que já fomos e o que já fizemos, que venha a justificar o que eu estou enfrentando hoje. As formas de pensamentos que são criadas pela nossa vida mental e são vitalizadas pelo nosso sentimento se associam no universo àquelas de mesmo teor energético, vibratório, formando correntes mentais de acordo com a sua natureza íntima. Sabe aquela história assim, eu não gosto de fulano. Por mim, fulano adoecia. Muitas vezes você diz isso ou coisa pior da boca para fora. Num momento de raiva, de impulso, não vigia os pensamentos e diz algo dessa forma. Mas na hora que você diz isso, você criou uma imagem. Aquela energia foi. Se você pensa em matar alguém, mesmo que não faça, você já matou alguém de forma magnética. Aquela energia foi. Se aquela pessoa estava em outra vibração, ela volta para você. Aí você não sabe porque no outro dia está com gastrite, está com dor muscular, adoece gripada, não sabe. Ou coisas piores. Quando tomamos consciência, vem o quê? Culpa. A culpa me leva a uma prisão do passado. E muitas doenças do hoje são culpas do passado. Muitas patologias congênitas também são culpas do passado. É isso aí, o pensamento gera sentimento. E ele volta. Há uma preocupação da gente estar sempre voltando a esse ponto do pensamento, porque afinal de contas são 95 mil por dia. Não podemos vacilar. O esquemazinho que eu falei a vocês era esse aqui. Imagine que alguém pensa algo muito ruim ou deseja um mal a um outro alguém. Então é um pensamento inferior, desejando mal, que vai seguir rumo a uma outra pessoa. Se essa outra pessoa estiver numa outra vibração, ele não vai ser afetado, claro. Mas este pensamento inferior vai se conectar a pensamentos inferiores que estão na mesma vibração, na mesma frequência. Quer sejam vibrações que viajam pelo cosmos, ou até mesmo os nossos irmãos espirituais inferiores, de ordem inferior. Isso volta para ele. Se o pensamento do alvo está elevado e está conectado com outro nível de vibração, não vai ser atingido. E certamente esses pensamentos que ele emanou, recheado de novos pensamentos da mesma frequência, voltam e derrubam ele, sim. Nós atraímos a experiência que vivemos de duas formas. Pela necessidade da evolução do espírito, nós sabemos, como espíritas, sabemos que tudo que enfrentamos é uma necessidade que nós temos e muitas vezes nós acordamos em passar por aquilo ou passar por este caminho para resgatar algo que deixamos lá atrás. E pela nossa vibração atual. Se eu estou conectado com a vibração negativa, eu vou favorecer que estas coisas aconteçam ou vou criar novas condições para que coisas inferiores e destrutivas venham a acontecer na minha vida. Emmanuel nos afirma no livro Pão Nosso: pensar é criar. Então, na hora que eu estou pensando, eu estou criando. Estou criando uma energia. Estou materializando também, né? Porque este quadro, esta caixa, essas cadeiras, a roupa que usamos, tudo partiu de um pensamento. Começou num pensamento, depois se materializou. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito. Muitas vezes pensamos negativo, muitas vezes pensamos numa doença. Ela pode não acontecer na hora, mas pode vir a acontecer. Eu conheci uma pessoa que começou a desenvolver o que nós chamamos de doença somatoforme. São sintomas que ela acreditava ter de uma possível doença cardíaca. Sentia o braço formigar, dor no braço, o braço contraía, rigidez, sensação de angina, mal-estar, embrulho no estômago. São sintomas típicos de quem está tendo um problema cardíaco.
Foi várias vezes ao médico, o médico disse, você não tem nada, procure um psicólogo. E ele relutou, ignorou. O médico vem dizer para mim que eu não estou sentindo, eu estou sentindo. Isso é um médico que não comprou o diploma, foi a outro, a mesma coisa. E ele passou na mão de 5 cardiologistas, e todos foram enfáticos nisso. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Alguns anos depois, ele realmente passa mal e é levado e é diagnosticado com um problema grave cardíaco. Ele não tinha histórico na família, inclusive. Mas ele atraiu isso com o pensamento. Ele tanto desejou que aquilo aconteceu. Nós podemos desejar e acontecer e podemos temer. O temor também é um desejo. No polo contrário, mas é um desejo. Porque a nossa mente não sabe se você quer ou não quer. Apareceu, para ela é ordem. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito nos campos das esferas, dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, guardado dentro de nós, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Que é exatamente materializando esse caso. Pensar é criar. Eu vou dar uma pulada em algumas coisas que a gente já falou aqui. O fluido ambiente é a modificação do fluido cósmico universal. Esse fluido que nós trabalhamos aqui é resultado do fluido cósmico. Porém, ele é muito sensível aos nossos pensamentos. Algum de vocês já teve a experiência de chegar em determinado lugar e sentir, caramba, a energia aqui é pesada. Já sentiram isso? Ou chegaram em algum lugar e disseram, cara, que coisa maravilhosa, isso aqui é muito leve. Fico tão bem aqui. Nós percebemos essa energia, esse fluido ambiente, que é modificado pelos nossos pensamentos. Certamente você vai numa casa que todos pensam de uma forma destrutiva, você vai sentir que a energia desta casa não está legal. Você percebe. Você pode não identificar como, quando, em quantidade, em volume, nada, mas você percebe, você sente. Tudo que eu penso ganha vida. Se o pensamento é fugaz, vem como um flash. Se é constante, ganha forma. Se é associado a um sentimento, tem um conteúdo de vida emocional. Isso quem disse foi o Divaldo. Nós temos e nos comunicamos com o espírito, comunica com o nosso corpo através desses pensamentos e dessa energia. Quando André Luiz cita aqui no livro Evolução dos Mundos que os estados da mente são projetados sobre o corpo através de bióforos, ele está falando aí do mundo subatômico. Não é do mundo atômico, é do mundo subatômico que existe dentro de nós, que está lá no nosso núcleo celular. É onde a energia que é modificada nos favorece a saúde ou a doença. E ela é alimentada pelas nossas vibrações. E ela fica situada exato no citoplasma. Bom, deixa eu passar aqui, são falando sobre centros de força. Nossos centros de força são alimentados também pelos nossos pensamentos. Existe, interessante, na década de 50, muitos cientistas foram para o Tibete em busca de investigar os ritos tibetanos. São exercícios que favorecem a reativação dos centros de força. Por que eles foram? Porque as pessoas que praticavam esses exercícios revitalizavam-se fisicamente e mentalmente. Alguns até começavam a reproduzir a melanina, responsável pela cor do cabelo. Imagina alguém com cabelo grisalho ou cabelo branco, começa a praticar o exercício e aquela cor natural volta. Isso na década de 50, eles começaram a investigar. Até hoje não existe uma definição de como esses ritos trabalham. Eu já pratiquei esses ritos. São exercícios similares da yoga. Muito agradável, fácil, qualquer pessoa pode fazer. Existem algumas exceções. Para quem tem labirintite, o primeiro exercício não pode ser feito. Mas ele dá uma revitalizada na sua energia corporal, sim. E dá o bem-estar. Você começa a produzir dopamina, endorfina, e você se sente realmente muito bem.
Os pensamentos, eles atuam em duas frentes. Um no corpo físico, que é aquele exemplo que eu citei do medo, do estresse com os neurotransmissores. Quando nós temos estresse, como estamos pensando negativo, nós liberamos toxinas no nosso corpo. E no nível atômico, que é exatamente essa questão dos bióforos. Eu queria pedir a vocês, só um parêntese, eu queria que vocês fechassem os olhos agora, concentrassem só na minha voz, só no que eu vou pedir. Fechem os olhos, por favor. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão na cozinha de casa. Vocês vão abrir agora a geladeira. Imagine abrindo a geladeira. Imagine que você vai pegar um limão, aquele limão enorme, verde, bem gelado, bem gelado. Ele está tão gelado que as gotículas d'água estão na superfície dele. Você vai pegar uma faca e vai partir esse limão. Parta um limão ao meio. Aí vocês vão pegar uma banda desse limão e vai aproximar do seu nariz e vai sentir o cheiro do limão. E agora você vai aproximando a sua boca e dá uma mordida no limão. Agora abram os olhos, por favor. Quem ficou com água na boca aqui? Levanta a mão. Dá para ficar com água na boca, né? Pois é. Vocês viram o limão? Vocês pegaram o limão? Não, não pegaram. Isso é uma criação imagética. Mas o seu sistema nervoso, como a sua mente, entendeu aquilo como realidade. E produziu saliva. Mas nada aconteceu na realidade. Mas para ele é realidade. Agora imagine o que acontece quando pensamos negativo. E imagine o que poderíamos conquistar pensando positivo. Os reguladores da nossa questão genética, veja, eu não estou dizendo que é a origem, porque aí a gente vai, isso é tema para uma outra palestra, mas a origem da nossa questão genética. A ciência, por muito tempo, e até hoje, a ciência entende que a causa de algumas patologias se encontra na genética, nos genes. Não é. A questão genética é apenas um caminho para que você venha cumprir com aquilo que você precisa para se melhorar. Mas os reguladores, por exemplo, uma dieta bem equilibrada vai lhe proporcionar saúde física, orgânica. Se eu me alimento demasiadamente de doces, ou muita carne, muita massa, isso vai me desequilibrar organicamente. Ou eu vou ficar obeso, vou ter minhas taxas alteradas. Isso vai me trazer problemas de saúde. É óbvio, todos nós sabemos. Então a dieta tem um papel importantíssimo nessa questão. As moléculas que o pensamento e o sentimento geram. Esse exemplo que eu dei do limão, imagine, vou pegar esse exemplo para não entrar em um outro. Muitos de vocês sentiram salivar. Agora imagine, esse limão que você lembrou, imagine se você imaginasse, eu dissesse assim, imagine que você está tirando da geladeira o limão, que alguém que você muito ama te deu de presente. Você já associa esse limão a um sentimento. Se eu dissesse, se fosse uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que te maltratou muito, você também associaria a um sentimento. E aquilo está lá dentro da gente, movendo e trazendo à tona outros sentimentos similares. Comportamentos e hábitos. Comportamento não é só a minha ação em me comportar socialmente ou comigo só, mas também a forma de pensar é um tipo de comportamento. Eu preciso criar novos hábitos. Se eu tenho uma tendência a pensar negativamente, eu tenho que começar a elaborar pensamentos positivos. Ah, mas é difícil. É porque eu pensei minha vida toda de forma negativa. Preciso começar a pensar de forma positiva. Eu tenho que criar esse hábito. Como é que eu vou criar o hábito? Repetindo, repetindo, repetindo. Pesquisas comportamentais feitas chegaram à conclusão que se nós quisermos mudar os nossos hábitos, precisamos repetir os novos hábitos, pelo menos diariamente, durante 4 semanas. Aí começamos a nos condicionar a um novo hábito. Caso contrário, ele não vai acontecer. Isso é muito importante, nossos hábitos. Emmanuel nos diz que a depressão interfere na mitose celular. Ora,
Nós todos sabemos, quem lembra das lições de ciência, de biologia, existe a mitose celular. As células se dividem, se multiplicam. Se eu sou depressivo, se eu alimento pensamentos destrutivos, se eu estou ancorado na culpa, essa informação vai se multiplicar na medida que minhas células são multiplicadas. Se eu mudo essa informação, se eu me livro da culpa, eu passo a trabalhar isso dentro de mim, isso também vai se multiplicar nas novas células, porque umas vão morrer, outras vão surgir. Em média, de 27 a 33 dias, a gente está aí mudando nossas células. E essas informações, se trabalharmos, também mudam. Contribuindo para o aparecimento de câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária facilitando as infecções. Se eu penso negativo, a descarga de adrenalina no meu corpo é tamanha e tão duradoura, porque eu não vou utilizar, não estou correndo nem enfrentando nenhum perigo, que isso vai me gerar uma queda brusca de imunidade. Por isso que muita gente, depois de um grande estresse, adoece. A depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos, culpa e remorso. Vejam só, se eu erro, eu tomo consciência que errei. Pelo menos eu deveria. Me arrependo. E se arrependo me leva a uma tristeza. Mas se eu me arrependo e fico triste porque errei, isso não é ruim. Porque eu vou reparar. Vou fazer algo de bom. Vou melhorar. Aprendi a lição. Poxa, errei. Me arrependi. Ótimo, aprendi a lição. Mas o danado é quando eu erro, que tenho consciência que a culpa e o remorso me dominam, eu não estou me arrependendo, eu estou me culpando, estou fixando no passado. Isso vai me levar a uma tristeza, só que aí estoura numa depressão. Isso não reduz a depressão a isso. Tá? Mas é só para a gente entender como funciona, como nós funcionamos. E como mudar os pensamentos? Primeira coisa, vontade. Jesus, quando estava prestes a favorecer a cura, ele perguntava àquele: você quer mesmo ser curado? Só tem que querer. Eu não posso me debruçar em alguém para ajudar se a pessoa não quer erguer a mão para que eu ajude. Eu não posso fazer isso. A vontade é o pontapé inicial. Pelo esforço de renovação, novos hábitos, consciência, retrabalho, eu preciso extirpar do meu espírito. Claro que talvez eu não consiga, com certeza não conseguirei com tanto êxito ou 100% de êxito nessa vida só. Mas eu preciso expurgar de mim o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E isso me leva a adoecer. E adoece a sociedade. E gera conflitos, e gera guerra, e gera fome, e gera doença, e gera desequilíbrio. Novos padrões de pensamentos. Eu tenho que agora começar a pensar positivo. Ora, se eu faço mal a alguém e peço desculpas àquela pessoa, desculpas de coração, eu peço àquela pessoa, e aquela pessoa me perdoa, eu não estou livre do meu ato, não. Eu preciso praticar algo positivo para anular o negativo que eu fiz. Não é porque ela me perdoou, não. Ela fez o papel dela, agora eu tenho que fazer o meu. E se você pedir desculpas a alguém e alguém não te perdoar, eu preciso continuar fazendo algo bom para anular aquilo de ruim que eu fiz. Mas aquela pessoa que não me perdoou está contraindo um débito também. Novos hábitos e repetições para a criação de novos mapas neurais. Veja só. Existe o que chamamos de... Vocês sabem o que é vício, né? Claro. Mas existe o vício emocional, que é aquilo que eu me debruço diante de uma situação em que eu acho que eu sou, que eu tenho, que eu enfrento sempre e não sei como lidar, e me classifico. Por exemplo, eu sou... tudo na minha vida dá errado, não adianta fazer isso que não vai dar certo. Eu começo a repetir isso para mim. Eu vou criando dentro de mim uma rede neural específica para aquele fim. Os neurotransmissores que vão se comunicar vão levar essas informações para todo o meu corpo, todas as minhas células, para o trabalho subatômico.
E eu estou criando essa rede neural. E eu entro num vício emocional. Eu não consigo mais sair dele. Tudo eu vou primeiro pensar de forma negativa. Tudo eu vou pensar que eu sou impotente. Aí a pergunta, e como a gente muda isso? Fazendo rupturas. Imagine que eu vou pegar uma peça e vou fragmentar essa peça. E essas rupturas só vão acontecer se eu colocar um pensamento oposto, um pensamento positivo. Se eu continuar naquele pensamento negativo, aquilo vai me levar cada vez mais a esse vício emocional, a essa dependência. Eu tenho que fazer rupturas. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável, nos diz Joana de Ângeles. O que é uma vontade bem direcionada? Eu saber o que eu quero e saber que eu quero. Para ter êxito em qualquer coisa, eu preciso de 3 elementos. Primeiro, a vontade, eu preciso querer. Segundo, eu preciso acreditar. Não basta eu querer. Jesus também perguntava, você acredita que pode ser curado? Eu preciso querer e acreditar. E o terceiro elemento, agir. Eu posso querer, eu posso acreditar e não vou mover uma palha. Não vai acontecer, não vai cair do céu nas minhas mãos. Eu preciso trabalhar, preciso agir. Inclusive isso Jesus mensurava no esforço daquele que procurava. Então as lições vêm de Jesus. A gente precisa parar, pensar em refletir e amar. Isso eram palavras de Chico. Eu fiz questão de trazer essa imagem, com essa data que vocês vão ver, não é a data de hoje, claro. Porque eu lembro que numa entrevista com Chico, Chico relatou que no dia 20 de julho de 69, eu estava há 10 dias de completar meus 2 anos de idade. Houve uma reunião entre Jesus e os guardiões celestiais que tomam conta dessa orbe em que vivemos. Na verdade, essa reunião surgiu a partir do medo das implicações oriundas da Segunda Guerra Mundial, quando o homem fez uso da bomba atômica e matou muita gente. E aquele magnetismo emanado daquela bomba começou a desequilibrar a energia do planeta. Houve uma preocupação, porque se o homem continuar nessas conquistas bélicas, cada vez mais as armas serão mais potentes. E pode acontecer, de fato, de mexer até no eixo do planeta. E o eixo do planeta mexe, em consequência, causa e efeito, com muita energia de todo o cosmos. Um planeta. Então houve essa reunião. E nessa reunião, Jesus, em sua benevolência como nosso advogado, propôs 50 anos. Então se o homem passasse 50 anos não é sem a guerra, mas sem uma guerra de efeito devastador, como no caso de uma bomba nuclear, e esses 50 anos finalizam naquela data, 20 de julho de 2019, nós ingressaríamos numa nova etapa do planeta, que seria a etapa da regeneração, onde receberíamos tecnologias avançadas, com as quais favoreceria a nossa estada aqui na Terra. Caso contrário, caso haja essa guerra com efeito devastador, toda a parte norte do planeta vai sucumbir. Sucumbindo o eixo inferior também. Porque acontecerão desastres ecológicos numa magnitude espetacular. E nós sofreremos com isso. O que precisamos fazer? Já que nós não somos os dirigentes dos países. Orar. O que é orar? Você emanar um pensamento positivo. É levar as suas vibrações para um fim, para um objetivo.
Existem pessoas que chegam para mim e dizem, olha, eu estou tão mergulhado nos meus problemas. Eu tenho problemas de várias ordens, familiar, financeiro, emocional, social. Eu não consigo orar. Aí eu digo, eu vou provar que você consegue. Mas eu não consigo, nem aquelas orações decoradas eu consigo proferir, porque eu me perco. Quem dirá eu elevar meus pensamentos e proferir palavras que saiam do coração? Você não precisa proferir as palavras. Basta fechar os olhos. Você consegue imaginar a figura de Jesus na sua frente? Como você acredita que Jesus é? Então, claro, consigo. Pois bem, imagine Jesus na sua frente. Imagine que Jesus está olhando para você. Imagine que ele começa a se aproximar de você. E quando você menos espera, ele te dá um abraço fraterno, acolhedor, onde você consegue sentir essa troca de energia, onde você consegue sentir uma vibração diferente, que te deixa leve, te deixa feliz. Você consegue fazer isso? Isso eu consigo. Pois bem, parabéns, você acabou de orar. É uma oração. Da mesma forma que nós falamos de oração negativa, existe a oração positiva e conhecemos ela muito bem. Então precisamos orar, elevar esses pensamentos. Se eu estou num trânsito e alguém me dá um tranca ou me xinga, vou fazer uma oração. Poxa, até parece que esse cara faz isso. Até parece que esse cara que está aí na frente está falando isso para a gente acreditar que ele é o top. Não, eu tenho minhas falhas e erro e sinto raiva. Outro dia, só para a gente finalizar, outro dia eu vinha no carro, vinha eu, minha esposa e vinha o bebê atrás. E eu me deparei, vi adiante no semáforo, um jovem rapaz deficiente que eu sempre paro, converso, dou a ele alguns mantimentos, favoreço a ele algo para que ele tenha o que comer. Quando eu vi que ele estava no semáforo, o semáforo estava para fechar, eu reduzi a velocidade para que o semáforo fechasse e eu desse algo a ele, como de costume. Quando o carro parou, eu fui buscar na carteira e lembrei que eu estava sem cédula. Ele não tem maquineta de cartão, estava sem cédula. Eu disse, agora, né? Eu parei para isso e não tem. Isso aí, futucando, encontrei umas moedas. Ele se dirigiu ao lado da minha esposa, eu dei a ela, disse, entrega a ele. Ela entregou. Ele olhou as moedas, olhou para a gente e fez, vai fazer falta? Eu juro que na hora eu não entendi. Eu estava conectado numa outra vibração que eu não entendi a pergunta. Eu disse, não, claro que não. E eu respondi aquilo meio pelo impulso e meio sem entender e fiquei naquela, meu Deus, estou voando, né? Aí ele disse, bom, porque se fosse fazer falta, eu lhe devolveria. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, a gente ainda meio pasmo sem entender, o semáforo abriu, ele seguiu adiante. E ele saiu chutando lata. Na hora que a ficha caiu, me deu raiva. E você, palestrante espírita, sinto raiva? Sim. Se eu estou aqui é porque eu não sou boa coisa, né? Senão eu estava lá, trabalhando com vocês de lá. Senti raiva. Senti aquela raiva de mim. Eu disse, mas rapaz, que ingratidão. Aí, na hora eu me perguntei. Aí é onde vem a vigilância. A prudência indica a vigilância. Veio a vigilância. Eu disse, espera aí. Por que eu estou sentindo raiva? A resposta que me veio foi orgulho. Naquele momento, meu orgulho foi ferido. Eu senti raiva. Eu não posso sentir raiva. Eu não posso alimentar orgulho. Nós que comungamos da doutrina espírita, temos que combater o orgulho dentro da gente. Então eu comecei a trabalhar isso. Eu não posso ter orgulho. E como psicólogo, eu preciso entender que existem mecanismos de defesa. O que estava acontecendo. Não sei da história dele. Provavelmente ele teve um dia desgastante, onde ele sofreu abusos ali, onde ele foi chotado, onde ele foi ridicularizado, onde as pessoas podem ter agredido de alguma forma, e ele estava apenas transferindo para mim. Era um mecanismo de defesa. Mais uma vez, a vigilância. Então, o que a gente precisa, a partir de hoje, é começar a compreender isto na gente. A vigiar os nossos pensamentos. Posso finalizar com oração? Queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem Jesus diante de vocês. Imaginem Jesus com os braços abertos, voltado para vocês. Comece a entregar a Jesus os seus problemas.
Entregue a Ele os pensamentos inferiores. Ele saberá dar destino. Mas, sobretudo, toda aquela carga pesada que você provavelmente não está superando, não está suportando. Mestre amado, Mestre querido, rogamos por Tua luz, para que esta luz, essa energia vibrante, penetre nas nossas células, em nosso espírito, favorecendo-nos o bem-estar, alimentando dentro de nós a gratidão, para que possamos, a partir de então, Senhor Jesus, vigiar com mais afinco os nossos pensamentos e conduzi-los às vibrações superiores. Mestre amado, abençoe-nos com o vosso amor. Dai-nos, Senhor, a paciência para enxergar no outro aquilo que reside em mim e que primeiro eu preciso trabalhar em mim para ajudar aquele que se encontra na minha frente. Vigiando os meus pensamentos, que rogo, Senhor, este autodescobrimento, a fim de que eu alcance esse alto amor para poder amar ao próximo.